Muito bem, irmãos. Quando entrei pela porta ali e vi todo mundo de branco, achei que eu tinha sido arrebatado. Fiquei sério. Bom, de fato, pastor Assídio, a resposta à meditação Encontros com Deus foi tão extraordinária, de irmãos, através de cartas, através de e-mail, da Bahia que me telefonava com o seu esposo cada semana, ligavam. Então eu pensei em escrever um outro livro devocional. Esse não devo esclarecer, não tem nada a ver com a CPB. Isso é produção independente. Hoje completei 328 textos. Faltam então algo a mais. Espero publicar, se não para este ano, para o ano que vem. Muito bem, o que eu vou fazer? Pastor Mota, eu tenho 2 períodos, é isso? Então, em primeiro lugar, eu vou tratar com um texto bíblico e depois então vou tratar com esse tópico aqui, que uma ocasião, eu falei rapidamente aqui, mas de fato não foi assim algo bem elaborado. Então hoje eu espero discutir isso aqui, aquele grupo que não veio ainda, melhor para eles até. De qualquer forma, nesse primeiro momento eu convido você a abrir o texto bíblico, o grupo da periferia. Mas eu passei por ali e vi um grupo também do telefonezinho, iPad, você não veio. Eu me torno às vezes um camarada chato, eu sei disso. Mas você não veio lá de onde? São José do Rio Preto? Teodoro Sampaio, mais longe ainda, para vir brincar de telefone. Aliás, eu escrevi 2 textos ontem e hoje sobre essa questão do exemplo que os pais estão legando para os seus filhos pequenos, com essa coisa de iPod, iPad, iPhone e os AIs da vida. Então, se você tem esse negócio ligado, desliga isso aí, urgente. O livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, 13 a 15. E diz assim, Moisés, porém, respondeu ao povo do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. 15. E disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? O capítulo 14 do livro de Êxodo é um dos mais formidáveis da história bíblica. Aqui nós temos o centro da narrativa, que é a história do Êxodo. A libertação divina, que desde o início até o seu fim é um ato de Deus. 2 eventos estão relacionados aqui, e eles são intimamente ligados. O primeiro deles é a saída do Egito, que havia sido precedida pelas pragas, combinando com a morte dos primogênitos dos egípcios. O segundo elemento nessa história é a vitória de Deus sobre o faraó. Israel, de fato, não está salvo até que a capacidade do inimigo de levá-los de volta seja destruída. Deus não havia chamado Israel para deixar da melhor forma que pudessem. Na verdade, eu costumo dizer que Deus não está no negócio dos primeiros socorros. Posteriormente, Deus haveria de prover evidências de que Ele estava constantemente com o povo. De dia, uma nuvem protetora
protegendo Israel do sol. De dia o povo sabia para onde ia, de noite o povo sabia onde estava. Isto é precisamente, essas teofanias tinham esse propósito de libertar o povo do desespero de estar perdido, porque a essência de se estar perdido é essa, não saber aonde se está. E não ter ideia de como Faraó disse, os filhos de Israel estão desnorteados, o deserto os encerrou. Eu dei a esse meu pequeno comentário aqui o título de A Universidade do Deserto. Universidade do Deserto, a escola tem uma grade curricular muito complexa. Ela varia de da escola do nível básico, primário, até o pós-doutorado. A Universidade do Deserto. Há uma variedade enorme de cursos na escola do deserto. Talvez você esteja vivendo no deserto hoje. Primeira lição a aprender. Eu escrevi, de fato, uma dessas meditações novas aí sobre a Universidade do Deserto. Primeira lição a aprender é aqui, para confiar. Israel estava intimidado. O próprio faraó comanda a perseguição. Numa extraordinária exposição de força, os seus carros e cavaleiros. Ele pensou que, com tal demonstração de poder, ele conseguiria uma rendição fácil. Contudo, nós devemos lembrar que quanto maior for o inimigo, mais retumbante, muitas vezes apenas aguarda nas sombras o momento para agir. Israel está aterrorizado, uma reação natural dos antigos escravos diante de tal demonstração de força do opressor. Em seu desespero, o povo começa então a murmurar. Tal é a reação típica de pessoas que viveram muito tempo sob a opressão. Eles foram condicionados. Você certamente já ouviu falar do grande educador brasileiro Gilberto Freire, que escreveu o livro A Pedagogia do Opresso. Nesse livro, Freire diz que nós precisamos não apenas de libertação externa, mas de libertação das forças que nos oprimem. Israel não precisava de palavras de condenação, mas de boas novas. E isto é precisamente o que Moisés passa a fazer, movido pelo comando divino. Eu pergunto, quem de nós, numa ou noutra circunstância, em momentos de desencorajamento, não terá murmurado melhor do que a distante terra prometida? O texto, ele apresenta 5 frases que eu gostaria que você levasse para a sua experiência. Nós encontramos aqui nessa pequena sessão 5 frases fundamentais que podem ser incorporadas à vida cristã. Comandos divinos, relevantes para todos os... A primeira delas aparece aí no verso 13, não temas. Deus começa aqui, porque é aqui que o povo está. É aqui que o povo se encontra emocionalmente. Medo é a primeira reação, primeira resposta diante da força, do terror do inimigo. O medo paralisa as nossas forças. Martin Luther King, o grande líder dos direitos humanos na América, cunhou a frase, a paralisia da análise. A paralisia da análise. E com isso ele queria dizer que muitas vezes, analisando, avaliando as situações, não temas.
Jeremias 32, 17 e 27, você depois acompanha, leia esses versos. Nada é impossível para Deus. Aquele que criou o universo, aquele que sustenta o mundo no espaço, aquele que colocou o brilho das estrelas, aquele veludo das pétalas, não se esqueceu de você. Israel está envolto em trevas e nem pode imaginar as soluções divinas. Ellen White, no livro Patriarcas, Profetas e Reis, ela diz que Deus tem 1000 chaves, das quais nós nada sabemos. Quem, à margem do mar, pensar na solução de que o mar poderia ser aberto? Alguém poderia imaginar isso? Eles nunca haviam visto um mar se abrir. Eles não tinham a mínima ideia. Esse às vezes é um nosso problema. Nós acabamos limitando Deus, não entendendo que Ele tem chaves para todas as portas, muitas das quais, quem pensaria que abrir o mar seria uma alternativa? Não temas, é a ordem divina, não temas, ainda é a mensagem de Deus. Nós somos criaturas de medo. Alguém disse ter feito uma estatística das ocorrências da palavra medo nas Escrituras. E segundo esta contagem, nós temos 366 ocorrências. A expressão não temas. E uma adicional para 2016. Você pode levantar-se a cada dia da sua cama, acalmar-se e confiar no Senhor, que Ele é o Deus do livramento, preparado para qualquer desafio, capaz de destruir os obstáculos e mudar circunstâncias. Segunda frase aparece ainda no verso 3, que logicamente segue a primeira. Quando nós nos libertamos do medo, observe a ordem, nós podemos nos acalmar. Vitor Hugo dizia que a imaginação é a doida da casa. E às vezes nós vivemos correndo de um lado para o outro. E de fato nós vivemos na cultura da pressa, da idolatria, estar ocupados, tentando resolver nossos problemas. E nós nos esquecemos daquele que de fato tem o poder. W. Prescott foi um grande líder adventista, o fundador dos internatos adventistas. Escreveu um pequeno livro intitulado Vitória em Cristo. Nesse livro ele diz: por muito tempo eu não entendi a vida cristã. Eu vivia até o que Deus não espera que eu faça e aquilo que Ele prometeu fazer por mim. Estão percebendo o que o homem disse? Eu vivia tentando fazer o que eu não posso fazer, o que Deus não espera que eu faça e aquilo que Ele prometeu fazer por mim. E enquanto, ele diz, eu estava tentando fazer o que eu não posso fazer, aquilo que Ele prometeu fazer por mim, eu não estava fazendo aquilo que eu posso fazer, aquilo que Deus espera que eu faça e aquilo que Ele não prometeu fazer por mim. Percebe? Na vida cristã há as coisas que você não pode fazer. Deus não espera que você faça e Ele prometeu fazer por você. Por outro lado, há as coisas que você deve fazer em submissão a Ele. Ao passivismo, mas a total dependência naquele que tem nas mãos todos os recursos, daquele que tem nas mãos todas as chaves, significa submissão naquilo que nós podemos fazer, que Deus espera que a gente faça e que Ele não prometeu fazer por nós, mas estar no caminho, permitir que Deus seja Deus e lembrar-nos de que Deus trabalha melhor nas trevas, nas nossas trevas. A frase número 3, veja o livramento do Senhor, aparece no verso 13 ainda, é a terceira ordem, olhe para trás. Considere as intervenções divinas em sua vida
experimento da fragilidade humana, Deus deseja que aprendamos que a salvação vem do Senhor. Veja o livramento do Senhor, essa é a frase. Confiar naquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o pastor das estrelas, aquele que se tornou responsável. Batalhas se tornam as suas batalhas. Nossas lutas se tornam as suas lutas. E Deus tem um código de honra muito sério, que Ele leva muito, muito a sério. Aqueles que confiam nele nunca haverão de chorar sozinhos quando você chorar. Ele sentirá nos seus lábios o gosto do sal. É o inimigo que sugere esperança diante dos becos sem saída da vida. O Senhor, em todas as narrativas bíblicas, é o grande otimista. Ele diz: eu livrarei você. Ele pode apagar o fogo ou estar dentro dele com você. Ele pode fechar a boca dos leões ou preservá-lo no vento do ar. Ele pode abrir o coração do oceano. Ele pode colocar inimigos em fuga, protegê-lo e guardá-lo do mal. Nas suas mãos você está seguro. Não há caso sem esperança. Talvez você veio a esse encontro aqui, tendo deixado lá onde você vive, de solução. Eu estive há algum tempo atrás no sul do Brasil. Um ancião foi buscar-me no hotel para me levar naquela sexta-feira à noite para a primeira reunião na igreja, ao passar de um grande shopping center. Ele parou o carro e ele disse: pastor, para negociar a vida do meu filho com negociantes de drogas. O homem baixou a cabeça com os braços em cima do volante e começou a chorar. Seu filho, criado na igreja, havia se envolvido em drogas. Havia feito um negócio com esses traficantes. Teve que se encontrar com essas pessoas para garantir a vida do filho. Eu coloquei meu braço esquerdo sobre o seu ombro. Eu disse: meu querido irmão, Deus não nos deu filhos do inferno. O perdido pode ser achado, o morto pode reviver. Essa é a mensagem do Evangelho. Talvez você tenha trazido para cá algum desses problemas da vida. Problema lá na sua igreja, vendo como administrar. Perdidos podem ser encontrados. Mortos podem reviver. A quarta frase aparece no capítulo 14, o Senhor pelejará por vós. Êxodo capítulo 13, verso 18, sugere que Israel havia trazido armas do Egito. Mas elas não deveriam ser, porque esta batalha não pertence a eles. Essa é a batalha de Deus. A minha esposa, muitas vezes, ela diz que apenas cruza o braço diante de alguma circunstância, cruza os braços e diz: bom, eu vou agora esperar para ver como é que Deus vai resolver isso aí. Entregue o seu caso, deponha as armas. Poderosa libertação do Altíssimo. O quinto elemento, então, indica a ação humana. No verso 15, diga ao povo que marche. Isso é aquilo que nós podemos fazer, aquilo que Deus espera que a gente faça e aquilo que Ele não prometeu fazer por nós. Israel deveria cruzar o mar. O povo fora instruído a ficar calmo, mas não inativo, da murmuração, do desespero, ou mesmo lutar. Mas agora era hora de agir.
Diga ao povo que marche. Amigo, você está num deserto, chegou ao seu mar vermelho na sua vida, sem aparente escape, em qualquer direção, norte, sul, leste, oeste, por forças inimigas, na igreja, na vida pessoal, na vida familiar. Eu quero concluir focalizando 2 pontos, que é o sumário do que eu disse até agora. Em primeiro lugar, eu devo lembrar que o Novo Testamento, no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, nós temos utilizada a tipologia para o último conflito. Mas se você observar o capítulo 14, o capítulo 15 e o 16 do livro do Apocalipse, você vai descobrir uma coisa curiosa. Aqui nós temos uma inversão daquilo que aconteceu no Êxodo. Você se lembra? O cântico de Moisés, que aparece no capítulo 15 de Êxodo, ele é entoado que o povo é liberto dos egípcios, depois que o povo atravessou o Mar Vermelho. Usando a tipologia do Êxodo, do livro do Apocalipse, no Êxodo, o cântico vem depois das pragas. O cântico vem antes das pragas. As pragas acontecem no capítulo 16. Aqueles que estudaram escatologia comigo se lembram muito bem o tempo que gastamos para discutir essas pragas. Mas nos primeiros versos, capítulo 15, lá nós lemos: e vi algo como um mar de vidro misturado com fogo. E os que estavam nesse mar mesclado com fogo tinham as harpas de Deus. O que é um mar de vidro mesclado com fogo, senão um novo Mar Vermelho? Só que aqui o cântico de vitória é entoado antes da batalha. Como é que isso aí pode ser explicado? É claro, poesia hebraica. Embora escrito em grego, a cabeça que escreve é hebraica, que costuma apresentar sumários antes da exposição. Mas eu creio que o que está sendo dito aqui, nesse novo Mar Vermelho, nesse novo cântico, é que você pode cantar antes da batalha. Porque a batalha e a vitória é tão certa que você já pode começar cantando. Esse é o otimismo de Deus. Você pode começar a cantar. A vitória está garantida. Mas há um outro ponto, que eu quero terminar com esse. Capítulo 14, verso 19 do livro de Êxodo, é dito que o anjo do Senhor, que estava lá, colossal passagem pelo rio, pelo mar. O texto disse que o anjo retirou-se da frente e foi para trás. Você pode imaginar por quê? Se lembra do texto? 14, 19. E o anjo e a nuvem que iam à frente retiraram-se para trás. Esse Deus é descrito nas Escrituras como um líder, alguém que vai à frente, guiando, orientando, porque estaria ele aqui agora mudando a sua localização para trás. Sabe por quê? Porque era atrás que estava o problema. E Deus está aonde está o problema. Deus abençoe você, querido. E se lembre que não importa onde esteja o seu problema, não importa qual seja a dimensão dele,
Deus estará lá com você. Um dos reformadores dizia que uma pessoa com Deus é maioria. Uma pessoa com Deus é maioria. Deus abençoe você. Pastor Mota, aquela água ali é minha, beleza. Aquela de lá, beleza. Muito bem. Frequentemente nós falamos eu tenho uma netinha de 1 ano e meio que trazendo os biscoitos que ela já tinha mordido, esperava que eu comesse. Estou achando que eu arranjei a pneumonia dela. Nós falamos muito de perfeccionismo, não é isso? Não, fulano é perfeccionista. Algum tempo atrás uma pessoa me mandou um e-mail, um longo e-mail, dizendo: pastor, eu não sou perfeccionista. Eu disse para ela: perfeccionismo não tem que ver com rótulo. Perfeccionismo tem que ver com algumas doutrinas. Cadê o meu negócio? Está lá em cima. Passador aqui. Perfeccionismo tem que ver com algumas doutrinas que você endossa ou não endossa. E quando você endossa 4 delas que eu vou discutir nessa manhã, então você pode ser entendido como um perfeccionista. Eu tinha um outro tópico que não vou discutir, que eu dei o nome como ou de o pecado. Fica para uma outra vez. Para que lado que eu aponto? Para ali? Para cá? Para cá mesmo? Agora eles vão um negócio errado. Lá em casa tem um portão que abre com uma coisa dessa. Frequentemente não abre porque eu estou apontando para o lado da rua. Eu quero entrar. Queridos irmãos, deixa eu fazer uma observação inicial. A igreja tem sido muitas vezes dividida, aqueles que não têm compromisso. E um grupo na extrema direita, que nós estamos chamando aqui de perfeccionistas, os ultraconservadores, aqueles que são vítimas desse pecado da devoção. Muitos que querem ser mais católicos do que o Papa. Conhecem alguns desses por aí? 2 grupos, esse grupo da direita está acusando esse grupo da esquerda, e você está no meio, enfrentando esse fogo cruzado. E às vezes é dada a impressão de que esses do meio, eles estão ou são contrários à santificação. Tem nada. Aliás, o livro de Hebreus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Nós não temos nenhum problema com santificação. Uma vez que Deus é mais poderoso e maior que o diabo, vitórias espirituais e crescimento cristão são plenamente possíveis. Esperados algum tempo atrás, eu recebi um e-mail de um ex-aluno de muitos anos atrás. Não terminou o curso de teologia. E ele dizia: olha, são 3 horas da manhã, eu não consigo dormir, lutando contra as minhas inclinações homossexuais. Eu, em resposta, disse algumas coisas que seriam oportunas dizer. Ele dizia que havia lido o texto da minha meditação lá, em que eu falo dessa vitória em Cristo, possível, experimentável, e ele dizia assim: isto não é verdade. Eu disse então para ele: se de fato nós não podemos crer que vitória espiritual seja, se não for possível, então nós teremos que concluir que o diabo é mais forte do que Deus.
E este não é o caso. Santificação, santidade, são possíveis e esperados. Santidade é ideal bíblico, Hebreus 12, verso 14. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Mas o que as Escrituras entendem por perfeição? Alguns citam o livro lá o capítulo das Bem-aventuranças, Mateus 15, verso 48. Sede vós perfeitos. Esse texto tem trazido uma enorme quantidade de fogo estranho para dentro da igreja. E alguns estão tomando o texto literalmente, pensando em ser perfeito como Deus. E via de regra, eles pensam ser perfeito como Deus através de dieta alimentar. Posso, de início, tentar esclarecer esse texto? Então eu vou pedir que você leia Lucas, que é o texto paralelo, capítulo 6, verso 36. Alguém tome aí o texto com voz FM. O que diz aí, irmão? Lucas 6, 36. Esse é o texto paralelo de Mateus 5, 48. Sede vós misericordiosos. Em termos de maturidade espiritual, é viver no espírito de misericórdia, de graça. Aliás, aquele texto famoso de Ellen White, expressar a Deus com paciência para que a sua igreja demonstre o seu caráter, então ele virá todo o contexto. Você vai perceber que o caráter que Deus espera seja evidente nos seus filhos, e atitude de graça, de misericórdia, de amor, porque Deus é assim. E ela diz que essa é a última mensagem a ser dada ao mundo, no mesmo livro, Parábola de Jesus, página 69. Leia as páginas antes e as páginas depois, e não se iluda com pessoas que estão querendo ser como Deus através de artimanhas humanas, através de exercícios, manobrismos humanos. Eu viajei numa dessas minhas viagens lá para o norte. Essa foi para a Bahia. Do meu lado assentou-se um camarada, e eu estava com um livro lendo. Ele olhou assim: quer dizer que você então é cristão? E eu disse: sou. É pastor também? Sou pastor também. E aí começamos uma. Pois ele já foi se declarando onde ele estava de início. Pois eu sou ateu, professor numa universidade. Ele disse lá o nome. Conversamos a viagem. Ouvi o que ele tinha a dizer. Respondi, eu tentei responder algumas das suas questões. Interessante, ele me disse que havia sido leitor. Quando me identifiquei como adventista, ele disse quando ele gostava muito, disse ele. Bom, terminamos a viagem em bons termos. Lá eu fui me despedir dele, cumprimentei-o e perguntei: mas e o que você estava fazendo em São Paulo? E ele disse: eu estou fazendo experimento de célula tronco. Sou homossexual. Botei a mão no ombro dele e disse: amigo. Ele disse: e você acha que Deus se interessaria por um inimigo dele? E eu disse: você ficaria surpreso. Porque o seu sol nascer sobre os bons e os maus, os justos e os ímpios. É assim que Deus é. Representar o caráter de Deus sendo seguir determinadas dietas. A dieta é extraordinária, mas não é isso daí. Sua vida é essa atitude de graça, de misericórdia, como Deus é. Esse é o contexto.
Como é que diz em Mateus? Portanto, não é assim que diz na sua Bíblia? Mateus 5:48, tome a Bíblia, abra e leia. Portanto, sereis perfeitos como Deus. Esse portanto aqui é a chamada hotiklos do grego, que quer dizer uma transição, fazendo nascer o seu sol e a sua chuva sobre bons e maus. Ele diz, portanto, sereis perfeitos. Quer dizer, vocês devem ser maduros, como Deus é. Perfeição na Bíblia, muito bem. Eu estou dizendo isso para eliminar essa conversa de que perfeição é algo absoluto na compreensão de alguns. Você já não precisa mais de Deus. Essa é a teoria de alguns desses perfeccionistas. Um deles, numa pergunta, e quando é que nós vamos deixar de precisar de Cristo? A cabeça dele você vai chegar um momento de ser tão santo que não precisa mais de Cristo. Não vai chegar. Calvino, Deus não pode justificar a quem Ele não pode santificar. Cristo morreu pelo pecado para que nós morramos para o pecado. Portanto, o avanço cristão representa um afastamento do pecado e uma permanente aproximação de Deus e de Cristo. Então, está claro que nós, aqui no centro, discordamos da extrema-direita, mas não estamos discordando com a noção bíblica de perfeição, de santificação. Significa que chegaremos a um... Eu não passei muito aí? Está certo. Significa que chegaremos a um estágio final, onde o crescimento cristão será de absoluta impecaminosidade. Significa isso? Significa que você vai voltar ao jardim do Éden antes do retorno de Cristo? Alguns creem que sim. John Wesley, um dos homens que mais falou sobre santificação, ele diz que essa noção de santificação, ele chama de santificação vicária. E ele diz, é a obra-prima do diabo. Dá a impressão às pessoas, teologia católica. Você primeiro precisa se santificar para ser aceito. É claro que eles, quando você aprende, isso que a gente crê. Não é a questão do que ele diz ou não, é exatamente o que está escrito, aquilo que eles andam ensinando. Essa é a questão. Acreditam que seja possível alcançar-se no tempo, isso é agora, tal estágio em pecaminosidade absoluta. Líderes perfeccionistas, A.T. Jones, Albion Fox Ballinger, M.L. Andreas é o mentor. As ideias vêm diante dele, mas é ele quem sistematiza essa ideia de uma geração absolutamente perfeita. E ele aponta para os 144 mil. Fiz um estudo sobre essa questão aqui. 144 mil não é uma tropa de elite, melhor do que todo mundo. Estarão vivendo num tempo especial. Mas os elementos da salvação são os mesmos. A ausência de dolo na vida. Isso é dito dos 144 mil. Uma outra ocasião, a última geração de Andreas, líderes do movimento, líderes recentes. Perfeccionismo não é um rótulo, mas uma visão doutrinária seriamente equivocada a respeito do pecado. O pecado sofre na compreensão dessas pessoas reducionismo, isso é reduzido a algo menor. Pós-lapsarianismo, a ideia da natureza de Cristo, soteriologia e escatologia. Então, não se pode entender perfeccionismo se nós não entendermos o que essas pessoas creem. Mas há uma coisa que eu ainda devo dizer para você. Quando você encontrar pessoas que divergem disso ou daquilo, não faça confusão entre rebelião e ignorância. As duas coisas são diferentes.
e elas precisam de tratamento diferente. E há pessoas equivocadas quanto a essas questões. Então, primeiro, palavras hebraicas para pecado. 4 delas aparecem aí no livro de Salmo 32:1. Pecado é pechá, rebelião, chataá, amartia no Novo Testamento, auon, distorção, tortura, remia, engano, dolo, falsidade. Então, quando alguém diz assim, não, mas quando a porta da graça se fechar, Cristo não está mais intercedendo, o Espírito Santo, e aqui está outra compreensão errada, Ellen White, quando fala que o Espírito Santo vai abandonar os homens, ela está falando dos ímpios, não está falando dos santos de Deus. Eles que rejeitaram sistematicamente, não terão mais ação do Espírito Santo. Então, porque Cristo não estará mais intercedendo, eles dizem, mas então nesse tempo você tem que ser exatamente como Jesus. Teologia errada. A questão, falando de pecado como pechar, como rebelião, claro que tem que ser vencido. Se você está falando de auon, se você está falando de remia, engano, dolo, falsidade, também tem que ser vencido. Mas os que fazem parte desse violino partido, desse defeito de fábrica, santificação não é glorificação. Teremos que esperar até a glorificação para sermos completamente refeitos. Esquecem versos da Bíblia. Claro, Jesus disse, estou convosco todos os dias. Naquele tempo, Daniel 12, verso 1 a 3, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta em favor do seu. Você acha que Deus vai abandonar os seus filhos nesse tempo? No tempo, na quadra mais necessária da história? Eu ilustro da seguinte forma, que tem a síndrome de Down. O nosso Maico hoje levou café na cama para mim. Ele faz assim. Todos sábados, ele agora botou na cabeça que ele é pastor. Todas visitas pelo condomínio. Leva a sua Bíblia. Você é um pastor moderno, vai de skate. Visita os irmãos lá. Frequentemente ele diz, eu estou filho do pastor a mim. Na sua cabecinha, no seu raciocínio. Vocês acham que eu poderia pegar esse menino, levar lá para Hong Kong, para os chineses, e abandoná-lo à sua sorte por lá? Você acha que eu seria capaz de fazer isso? Eu que seria capaz de fazer isso? Agora pense naquele que é infinitamente melhor do que eu. Claro. E abandoná-los por aí, nessa quadra mais complicada da história. Segundo o Código Penal Brasileiro, o artigo 133, é crime. Você acha que Deus seria culpado desse tipo de delito? Em inglês se diz também betrayal of trust. Traição da confiança. Quando um adulto abandona uma criança. Betrayal of trust. Traição da confiança. Você acha que Deus seria capaz disso? Então, dizer que vamos chegar a um ponto onde nós acumulamos tanta santidade que agora já estamos aí, Conhecer uma bola, aquele cavaleiro da Guiné-Bissau aqui com quase 1 metro de tronco, enorme. Alguns acham que eles estão fazendo halterofilismo. Vão se tornar tão fortes que eles não precisam mais. Porque se santidade nos levasse à separação de Cristo, então eu diria que a santidade tem o mesmo efeito do pecado. Nos separa de Deus. Por aí esclarecendo essas coisas, encontrei com uma irmãzinha, me procurou lá fora, me abraçou e disse, pastor, você hoje tirou um peso de toneladas
das minhas costas. Santidade, irmãos, não é você se tornar independente de Cristo, é você a cada dia compreender que sem Ele você não pode chegar a lugar nenhum. Como Ele próprio diz em São João 15, sem mim não podeis fazer todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, no tempo de angústia também, e mais especialmente ainda. Salmo 91, como diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do meu Deus. E aí pelo verso 7 e 8 diz: porque tão encarecidamente Ele me amou, eu estarei com Ele no tempo da angústia. Parece, não é não? Muito bem, isso dito, esclarecido, espero, pastor. Então, o primeiro engano de perfeccionista é a sua compreensão de pecado. Para eles, pecado é apenas ato, ações. E um me mandou: mas a irmã é a transgressão da lei, externalizando o pecado. Muitas das coisas que Ellen White falou no contexto do anominianismo do século XIX, escrevendo para aqueles lá que não... Quando você lê Tiago capítulo 4, verso 17, o que diz lá? Aquele que conhece o bem e não faz, como é de pecado? Isso é o pecado da omissão. Você está percebendo que é muito mais complicado do que só pensar que Jesus disse? Ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração, já cometeu pecado no seu coração. Estou pensando, estão vendo como o negócio é tão sério? Esse verbo do grego aí, com intenções impuras, é o desejo de possuir, não é apenas o olhar de admiração, não é isso. Muito bem, e Romanos capítulo 3, verso 23, de pecado desce aos porões da alma humana, das motivações. Aquilo que não é da fé é pecado. Então, perfeccionistas, eles têm uma visão reducionista de pecado. Então, aquele negócio ali, aquela faixa ali, não existe uma modalidade de esporte de salto de vara? Diz que aquele negócio chega a ter 7 metros de altura, ou mais. Aí eu não conseguiria ir. Com esse meu joelho, com o seu menisco, um minutinho que eu vou lhe devolver, deficiente, não poderia saltar numa altura de meio metro. O que eu faço? É por isso que eles pensam que eles podem ser perfeitos, porque eles reduziram a noção de pecado. Torna-se muito fácil. E é por isso que eles querem que pecado seja apenas... Muito bem, irmão, você não perdeu tempo, né? A segunda característica de perfeccionistas tem que ver com a natureza de Cristo. Essa noção pós-lapsariana. Estava num encontro lá na União Sul, e lá numa mesa redonda, um indivíduo disse: eu devo eliminar gente da igreja porque eles sejam pós-lapsarianos. Pastor Bulhão estava lá. Ele disse: irmãos, em primeiro lugar, temos que abandonar essa linguagem. Eu deixei que ele falasse. O Bulhão é meu amigo, hein? Não, tenho uma grande admiração por ele. E eu fui então o último a falar. Disse: irmão, nós não temos que abandonar. Cada ciência tem a sua terminologia. Pós-lapsariano quer dizer o quê? Pós quer dizer o quê? Depois. Lapso quer dizer o quê? De Cristo. É a ideia de que Cristo assumiu a natureza humana depois da queda. Naquele outro encontro aqui, eu já discuti essa questão. Não vou tomar muito tempo aqui. Então, 4 pontos nessa teoria. 1, 2, 3, 4. Jesus era um conosco. Jesus era igual a nós. E se ele, sendo igual a nós, pôde viver sem pecado, porque Jesus, de fato, ele diz: quem de vós me convence de pecado? Vem aí o príncipe desse mundo. São João 14, verso 30. João 8, 46. Quem de vós me convence de pecado?
Vem o príncipe desse mundo, não tem nada em mim. Então eles dizem, bom, mas eles creem que Jesus era exatamente como nós e nós podemos ser como ele. Primeiro passo. Segundo passo, nós podemos ser como ele. Terceiro, enquanto a igreja não se tornar exatamente como Cristo. E uma aqui em São Paulo escreveu, eu perguntei, mas quem que lhe colocou isso na cabeça? De que nós vencemos como Jesus venceu? Nós não vencemos como Jesus venceu, como se a salvação fosse por imitação. Nós vencemos porque ele venceu. Entender isso aí? Todo mundo for igual a Cristo. Não estou dizendo que nós não devemos lutar. Pedro diz que devemos lutar para nos aproximarmos de Cristo. Mas cada vez que você aproxima-se dele, o alto que chegamos, mas não chegamos. E não vamos chegar. E em quarto lugar, eles têm essa missão de purificar a igreja. Então, quando essa gente entra na sua igreja lá, querido ancião, eles vão perturbar vocês. Quando você encontrar gente querendo fazer seminário, é diferente dos antigos reformistas. Eu fui pastor lá na Bahia. Em Guanabi estava a sede dos reformistas do Brasil. Mas aqueles saíram da igreja. Isso, eles são orientados a ficar dentro da igreja, perturbando vocês lá. Lembre-se, Jesus é um conosco. Mas não. Hebreus 7, verso 26. A nós convinha um sumo sacerdote, puro, santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais alto que o céu, separado dos pecadores. A de Cristo conosco é limitada por quem ele era Deus, a sua identidade, e por sua missão, o que ele veio fazer. Se ele fosse exatamente como eu e você, lamento dizer, mas tecnicamente não tínhamos nenhum Salvador. Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa, mas não em carne pecaminosa. Perfeccionistas reduzem Jesus à dimensão humana para torná-lo primariamente nosso exemplo, como se nós estivéssemos. 1:35, o que é que o anjo disse? Esse ser que vai ser gerado pelo Espírito Santo. Alguém nasceu aqui assim? Alguém? Bom, esse texto já deveria ser uma advertência quanto à natureza de Cristo. São João 3,16, ele é o monogenese de Deus, o único do seu tipo. João 8,46, quem de vós me convence de pecado? João 14,30, vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Hebreus 6,26, eu mencionei. Bom, está terminando, viu? E o testemunho de Ellen White. Essas citações eu incluí naquele meu livro, O Incomparável Jesus Cristo. Aliás, há 2, 3 anos atrás, eu fiz uma apresentação sobre apenas essa questão da identificação de Cristo conosco. Então, deixa eu fazer apenas uma parte. Ellen White, a Bíblia e Ellen White fazem, quando falam da identificação de Cristo conosco, duas ênfases. Uma é a ênfase na sua identificação e a outra na sua diferença, identificação e diferença. O que acontece é que perfeccionistas fazem uma confusão com esses textos do ponto de vista físico, do ponto de vista da carne, do ponto de vista da encarnação. Jesus era como nós. Jesus não era nenhum ET, era um ser humano, nascido com as limitações de 4.000 anos de pecado, do ponto de vista físico, do ponto de vista moral e espiritual, ele era diferente de nós. Não recebeu, ele não poderia ser o nosso Salvador. Está entendido isso aí? Algum tempo atrás, lá em São Paulo, num encontro de anciãos, alguém disse, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei. Então, Ulisses, o homem está citando um livro do Desejado, dizendo apenas que Jesus veio trazendo do ponto de vista físico uma carga de 4.000 anos de pecado, das fraquezas, da deterioração. Jesus não é da sua época, do ponto de vista físico. Está entendido? Isso não inclui a sua natureza moral
espiritual. Jesus começou onde o primeiro Adão começou, é afetado, mas dessemelhante, não infectado, do ponto de vista moral e espiritual. Essa coisa vai estar disponível por aí, pastor Mota? Muito bem, então eu não preciso elaborar muito nesses textos que vocês já conhecem. A doutrina da salvação é o terceiro engano. Muita ênfase na santificação e pouco se fala de justificação. Esse é o engano comum. Isso é mais... Alguns dizem assim, perfeccionistas parecem... Aliás, eu estou dizendo, perfeccionistas parecem crer que a salvação é por imitação do modelo, reproduzir o caráter de Cristo. Isto é mais hinduísmo do que cristianismo. Gandhi falava muito de imitar a Jesus na sua teoria da não violência. Não somos salvos por imitação. Não vencemos como Cristo venceu, mas porque Ele venceu. E, claro, a doutrina da escatologia. O que está errado com perfeccionistas? Doutrina do pecado, doutrina da natureza de Cristo, cristologia, doutrina da salvação. E, finalmente, doutrina da escatologia, perfeccionistas defendem a vitória sobre o pecado a ponto de não mais precisarmos de Cristo. Robert Winland, quando deixaremos de precisar de Cristo? Nunca. Nunca. Nunca você vai chegar a um ponto em que você não precisa mais orar, perdoa minhas dívidas. Quando a porta da graça se fechar, você estará livre de pecado como rebelião, como cristão, sincero, avançando na direção do alvo. Ellen White chega a dizer que a vida cristã é uma batalha e uma marcha. Não há nenhum ponto onde você pode cruzar os braços e dizer que eu já não preciso mais de nada. E essa permanente compreensão. C.S. Lewis, ele diz que um homem que está verdadeiramente avançando é aquele que tem consciência do mal que ainda está andando por aí de salto alto. Nariz empinado, eu já cheguei lá. Como um me disse, eu já cheguei lá. O meu único problema é de que eu ainda ando comendo um pedaço de chocolate. Esse é o meu único. Isso aqui, pobreza. Eu estava lá, por aí, numa igreja lá, com os irmãos. Aqui estava uma irmã, aqui tinha uma cadeira, ela estava sentada assim, com a mão no ombro do marido, os dois olhando na minha direção. E eu disse, irmãos, eu realmente não creio que Deus perca os... Mas eu acho que Deus se torna frustrado quando você é injusto com a sua esposa, com os seus filhos, nos seus relacionamentos. A irmãzinha que estava com o braço em cima do marido, que também olhava para mim, e ela fez assim... Aquele era um dos santos dos últimos dias, na igreja. Robert Winland, um dos líderes do movimento moderno de Andrias. Nesse caso, eu disse, a santificação teria o mesmo efeito do pecado, nos separaria de Deus. Andrias falou de uma última geração absolutamente perfeita. Já mencionei Mateus 5,48, com o paralelo Lucas 6,36, perfeição bíblica. O pecado não reina. Note bem, nos cristãos verdadeiros, o pecado não reina, mas está presente. Está aí. Nos libertaremos completamente do pecado apenas na glorificação. Enquanto reinar Satanás, teremos que subjugar o próprio eu e vencer o pecado que nos assalta, os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto que possamos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. A santificação é resultado de uma obediência que dura a vida toda. Atos dos Apóstolos 560 e 561. Santificação, alterofilismo, não preciso dizer, já mencionei do Mabola. Eu falo do Mabola porque Mabola é meu amigo, mas Mabola é fortão. Eu termino com isso aqui.
Quando eu ia Arthur Nogueira, ele trabalhava lá, quando ele morava aqui, mudou. Mas ele estava lá. Uma bola, para aqueles que não sabem, um enorme negro da Guiné-Bissau. Um paredão. Encontrava com ele lá, quando vinha na minha estradinha ali, Maico, meu filho, assentado aqui, uma bola pedindo carona. Vai para trás e senta do meu lado, para que era equilíbrio. Uma bola entrava, sentava do outro lado do carro. Alguns pensam que vida cristã é halterofilismo, é se tornarem mabolas espirituais. A verdadeira santificação é você compreender sua fraqueza e necessidade de Cristo. Eu uso o exemplo do meu filhinho Maico. Eu venho aqui quase muitas tardes por semana para fazer na academia. Só que o problema do Maico é que ele gasta, do tempo que ele tem que fazer ginástica, ele gasta 80% olhando para o músculo dele e chamando a atenção dos outros para o músculo dele. Eu disse, Maico, centralizadas nelas próprias, perfeccionistas, estou olhando para o muque, quão forte eles estão. Fariseu e publicano do templo, né? Quantos estão se tornando mais fariseus, simulando? Deus abençoe você. Desculpe, pastor Acílio, tomei mais tempo do que eu devia. Deus guarde vocês. Vamos agradecer o pastor Amin, sempre nos atende tão bem, sempre tão útil. Dos nossos pastores, quantos foram alunos do Amin? Levanta aí, por favor. Olha só, são de pastores. Eu acho que mais que uma até. E eu vou dizer uma coisa que você não sabe. Eu também fui aluno do Amin. Mas acho que a idade não... Eu pensei que ele ia dizer que eu consegui letra A com ele, que foram só 5, eu fui um deles. Teu pecado no seu coração. Estou pensando, estão vendo como o negócio é tão sério? Esse verbo do grego aí, ó, com intenções impuras, é o desejo de possuir, não é apenas o olhar de admiração, não é isso. Muito bem. E Romanos capítulo 3, verso 23, de pecado desce aos porões da alma humana, das motivações. Aquilo que não é da fé é pecado. Então, perfeccionistas, eles têm uma visão reducionista de pecado. Então, aquele negócio ali, aquela faixa ali, não existe uma modalidade de esporte de salto de vara? Diz que aquele negócio chega a ter 7 metros de altura, ou mais. Aí eu não conseguiria ir. Com esse meu joelho, com o seu menisco, um minutinho que eu vou lhe devolver, deficiente, não poderia saltar numa altura de meio metro. O que eu faço? É por isso que eles pensam que eles podem ser perfeitos, porque eles reduziram a noção de pecado. Torna-se muito fácil. E é por isso que eles querem que pecado seja apenas... Muito bem, irmão. Você não perdeu tempo, né? A segunda característica de perfeccionistas tem que ver com a natureza de Cristo. Essa noção pós-lapsariana. Estava num encontro lá na União Sul, e lá numa mesa redonda, um indivíduo disse, eu devo eliminar gente da igreja porque eles sejam pós-lapsarianos. Pastor Bolhão estava lá. Ele disse, irmãos, em primeiro lugar, temos que abandonar essa linguagem. Eu deixei que ele falasse. O Bolhão é meu amigo, hein? Não, tenho uma grande admiração por ele. E eu fui, então, o último a falar. Eu disse, irmão, nós não temos que abandonar. Cada ciência tem a sua terminologia. Pós-lapsariano quer dizer o quê? Pós quer dizer o quê?
Depois, lapso quer dizer o quê? De Cristo é a ideia de que Cristo assumiu a natureza humana depois da queda. Naquele outro encontro aqui, eu já discuti essa questão. Não vou tomar muito tempo aqui. Então, 4 pontos nessa teoria. 1, 2, 3, 4. Jesus era um conosco. Jesus era igual a nós. E se ele, sendo igual a nós, pôde viver sem pecado, porque Jesus, de fato, ele diz: quem de vós me convence de pecado? Vem aí o príncipe desse mundo. São João 14, verso 30. João 8, 46. Quem de vós me convence de pecado? Vem o príncipe desse mundo, não tem nada em mim. Então eles bom, mas eles creem que Jesus era exatamente como nós e nós podemos ser como ele. Primeiro passo. Segundo passo, esse, nós podemos ser como ele. Terceiro, enquanto a igreja não se tornar exatamente como Cristo. E uma aqui em São Paulo escreveu, eu perguntei, mas quem que lhe colocou isso na cabeça? De que nós vencemos como Jesus venceu? Nós não vencemos como Jesus venceu, como se a salvação fosse por imitação. Nós vencemos porque ele venceu. Entender isso aí? E todo mundo for igual a Cristo? Não estou dizendo que nós não devemos lutar. Pedro diz que devemos lutar para nos aproximarmos de Cristo. Mas cada vez que você aproxima-se dele, uau, que chegamos, mas não chegamos. E não vamos chegar. E em quarto lugar, eles têm essa missão de purificar a igreja. Então, quando essa gente entra na sua igreja lá, querido ancião, eles vão perturbar vocês. Quando você encontrar gente querendo fazer seminário, é diferente dos antigos reformistas. Eu fui pastor lá na Bahia. Em Guanabi estava a sede dos reformistas do Brasil. Mas aqueles saíram da igreja. Eles são orientados a ficar dentro da igreja, perturbando vocês lá. Lembre-se, Jesus é um conosco. Mas não. Hebreus 6, 7, verso 26. A nós convinha um sumo sacerdote, puro, santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais alto que o céu, separado dos pecadores. A de Cristo conosco é limitada por quem ele era Deus, a sua identidade, e por sua missão, o que ele veio fazer. Se ele fosse exatamente como eu e você, lamento dizer, mas tecnicamente não tínhamos nenhum Salvador. Jesus veio em semelhança de carne pecaminosa, mas não em carne pecaminosa. Perfeccionistas reduzem Jesus à dimensão humana para torná-lo primariamente nosso exemplo, como se nós estivéssemos. 1:35, o que o anjo disse? Esse ser que vai ser gerado pelo Espírito Santo. Alguém nasceu aqui assim? Alguém? Bom, esse texto já deveria ser uma advertência quanto à natureza de Cristo. São João 3,16, ele é o monogenese de Deus, o único do seu tipo. João 8,46, quem de vós me convence de pecado? João 14,30, vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada em mim. Hebreus 6,26, eu mencionei. Bom, está terminando, viu? E o testemunho de Ellen White. Essas citações eu incluí naquele meu livro, O Incomparável Jesus Cristo. Aliás, na outra, há 2, 3 anos atrás, eu fiz uma apresentação sobre apenas essa questão da identificação de Cristo conosco. Então, deixa eu fazer apenas uma parte. Ellen White, a Bíblia e Ellen White fazem, quando falam da identificação de Cristo conosco, 2 ênfases. Uma é a ênfase na sua identificação e a outra na sua diferença, identificação e diferença. O que acontece é que perfeccionistas fazem uma confusão com esses textos do ponto de vista físico, do ponto de vista da carne, do ponto de vista da encarnação. Jesus era como nós. Jesus não era nenhum ET, era um ser humano, nascido com as
limitações de 4.000 anos de pecado, do ponto de vista físico, do ponto de vista moral e espiritual, ele era diferente de nós. Não recebeu, ele não poderia ser o nosso Salvador. Está entendido isso aí? Algum tempo atrás, lá em São Paulo, num encontro de anciãos, alguém disse, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei. Tolice, o homem está citando um livro do Desejado, dizendo apenas que Jesus veio trazendo do ponto de vista físico uma carga de 4.000 anos de pecado, das fraquezas, da deterioração. Jesus não é da sua época, do ponto de vista físico. Está entendido? Isso não inclui a sua natureza moral e espiritual. Jesus começou onde o primeiro Adão começou, é afetado, mas dessemelhante, não infectado, do ponto de vista moral e espiritual. Essa coisa vai estar disponível por aí, pastor Mota? Muito bem, então eu não preciso elaborar muito nesses textos que vocês já conhecem. A doutrina da salvação é o terceiro engano, muita ênfase na santificação e pouco se fala de justificação. Esse é o engano comum. Isso é mais... Alguns dizem assim, perfeccionistas parecem... Aliás, eu estou dizendo, perfeccionistas parecem crer que a salvação é por imitação do modelo, reproduzir o caráter de Cristo. Isto é mais hinduísmo do que cristianismo. Gandhi falava muito de imitar a Jesus na sua teoria da não violência. Não somos salvos por imitação. Não vencemos como Cristo venceu, mas porque Ele venceu. E, claro, a doutrina da escatologia. O que está errado com perfeccionistas? Doutrina do pecado, doutrina da natureza de Cristo, cristologia, doutrina da salvação. E, finalmente, doutrina da escatologia, perfeccionistas defendem a vitória sobre o pecado a ponto de não mais precisarmos de Cristo. Robert Winland, quando deixaremos de precisar de Cristo? Nunca. Nunca. Nunca você vai chegar a um ponto em que você não precisa mais orar, perdoa minhas dívidas. Quando a porta da graça se fechar, você estará livre de pecado como rebelião, como cristão, sincero, avançando na direção do alvo. Ellen White chega a dizer que a vida cristã é uma batalha e uma marcha, não há nenhum ponto onde você pode cruzar os braços e dizer que eu já não preciso mais de nada. E essa permanente compreensão. C.S. Lewis, ele diz que um homem que está verdadeiramente avançando é aquele que tem consciência do mal que ainda está andando por aí de salto alto, nariz empinado. Eu já cheguei lá. Como um me disse, eu já cheguei lá. O meu único problema é de que eu ainda ando comendo um pedaço de chocolate. Esse é o meu único. Que pobreza. Eu estava lá, por aí, numa igreja lá, com os irmãos. Aqui estava uma irmã, aqui tinha uma cadeira, ela estava sentada assim, com a mão no ombro do marido, os dois olhando na minha direção. E eu disse, irmãos, eu realmente não creio que Deus perca os... Mas eu acho que Deus se torna frustrado quando você é injusto com a sua esposa, com os seus filhos, nos seus relacionamentos. A irmãzinha que estava com o braço em cima do marido, que também olhava para mim, e ela fez assim. Aquele era um dos santos dos últimos dias, na igreja. Robert Winland, um dos líderes do movimento moderno de Andrias. Nesse caso, eu disse que a santificação teria o mesmo efeito do pecado, nos separaria de Deus. Andrias falou de uma última geração absolutamente perfeita. Já mencionei Mateus 5,48, com o paralelo Lucas 6,36, perfeição bíblica. O pecado não reina. Note bem, nos cristãos verdadeiros, o pecado não reina, mas está presente. Está aí.
nos libertaremos completamente do pecado apenas na glorificação. Enquanto reinar Satanás, teremos que subjugar o próprio eu e vencer o pecado que nos assalta, os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto que possamos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. A santificação é resultado de uma obediência que dura a vida toda. Atos dos Apóstolos 560 e 561. Santificação, halterofilismo, não preciso dizer, já mencionei do Mabola. Eu falo do Mabola porque Mabola, meu amigo, Mabola é fortão. Eu termino com isso aqui. Quando eu ia a Arthur Nogueira, ele trabalhava lá, quando ele morava aqui, mudou. Mas ele estava lá. Mabola, para aqueles que não sabem, um enorme negro da Guiné-Bissau. Um paredão. Encontrava com ele lá, quando vinha na minha estradinha ali, Maico, meu filho, assentado aqui, Mabola pedindo carona. Vai para trás e senta do meu lado, para que era equilíbrio. Mabola entrava, sentava do outro lado do carro. Alguns pensam que vida cristã é halterofilismo, é se tornarem mabolas espirituais. A verdadeira santificação é você compreender sua fraqueza e necessidade de Cristo. Eu uso o exemplo do meu filhinho Maico. Eu venho aqui muitas tardes por semana para fazer na academia. Só que o problema do Maico é que ele gasta, do tempo que ele tem que fazer ginástica, ele gasta 80% olhando para o músculo dele e chamando a atenção dos outros para o músculo dele. Eu disse, Maico, centralizadas nelas próprias, perfeccionistas estão só olhando para o muque, quão forte eles estão. Fariseu e publicano do templo, né? Quantos estão se tornando mais fariseus, simulando? Deus abençoe você. Desculpe, pastor Acílio, tomei mais tempo do que devia.